E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder 5 perguntinhas sobre a reforma administrativa que ficaram aí, que algumas pessoas me enviaram do último vídeo que eu gravei para vocês, tá bom? Antes da gente começar, eu quero dizer que essa reforma administrativa ela é muito ampla, ela tem muitos aspectos e na medida do possível eu vou tentar explicar para vocês item por item, tá bom? Mas aí vai ficar para outros vídeos, tá bom? Nesse aqui a gente só vai responder as 5 perguntinhas. Quanto àqueles que estiverem no período de estágio probatório quando essa PEC entrar em vigor, haverá alguma alteração por não serem estáveis ainda ou por terem tomado posse no regime anterior já possuem o direito adquirido à estabilidade após o estágio probatório de 3 anos? Então aí para a gente responder essa pergunta, a gente tem que olhar lá para a PEC, né? Vamos entender o que diz a PEC. No seu artigo 2º, ele diz assim: ao servidor público investido em cargo efetivo até a data de entrada em vigor do regime jurídico de que trata o artigo 39-A da Constituição, é garantido regime jurídico específico, assegurados a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em estágio probatório. A PEC ela também estabelece que a avaliação de desempenho ela é obrigatória e ela é uma condição para a aquisição da estabilidade, tá certo? Então, lá diz exatamente assim: a avaliação de desempenho do servidor por comissão instituída para essa finalidade é obrigatória e constitui condição para a aquisição da estabilidade. Então, aí respondendo à pergunta, se você foi investido de um cargo efetivo até a data da promulgação aí da emenda constitucional, você vai ter garantida a sua estabilidade desde que você cumpra o estágio probatório e seja aprovado nas avaliações de desempenho, tá bom? Então vamos aí para a pergunta número 2. Não vamos perder a estabilidade porque somos funcionários antigos, mas a avaliação por mau desempenho vai ser aplicada para os funcionários antigos também, ou isso é só para quem vai entrar agora no serviço público? Essa reforma ela vai ser dividida em 3 etapas. Então vamos acompanhar aí quais são essas etapas, para ficar bem claro. Tá? A fase 1 é a PEC 32/2020. Ela vai estabelecer um novo regime de vínculos, vai fazer uma alteração organizacional da administração pública e vai acabar com alguns benefícios. Tá? Dentro dessa PEC, ela vai desconstitucionalizar muitos aspectos aí que interferem na vida dos servidores, tá? E depois que isso acontecer, o governo vai encaminhar para o Poder Legislativo, né, para a Câmara dos Deputados, projetos de lei e projetos de lei complementar, né? E aí na fase 2, eles vão alterar a gestão de desempenho, vão estabelecer as diretrizes de cargos e carreiras, funções e gratificações. Na fase 3, né, que é a fase final, o governo ele vai tentar emplacar aí um projeto de lei complementar que vai instituir o novo serviço público brasileiro, né? E aí sim, nessa etapa, vai se alterar os direitos e deveres dos servidores, a estrutura de remuneração e a organização das carreiras. Na Constituição, no seu artigo 41, ele estabelece as formas do servidor público perder o seu cargo, né? Então vamos olhar para a Constituição. O servidor público estável só perderá o cargo, entre outras razões, mediante o procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, olha aí como eu disse antes, assegurada ampla defesa. Então, essa avaliação por desempenho, ela já está estabelecida na Constituição. O que acontece é que ela nunca foi regulamentada. E é exatamente isso que o governo Bolsonaro está prometendo, regulamentar essa questão. Importante apresentar para vocês aí alguns detalhes da PEC, até porque quando vocês forem ver na imprensa, sempre vai estar explicado de forma genérica, né? E aí a gente fica, é difícil de entender porque a gente fica achando que tudo vale para todos, né? E não é bem assim, tá? Lembrando que o meu vídeo aqui está focado nos atuais servidores, então não estou abordando ainda a questão de como vai ficar para novos servidores. Então vamos lá, no artigo 2 da PEC diz assim:
ao servidor público efetivo até a data de entrada em vigor do regime jurídico de que trata o artigo 39A da Constituição, é garantido regime jurídico específico. Até aí, ok, foi o que a gente já viu. Lá no parágrafo 2 diz o seguinte: o servidor a que se refere o caput, ou seja, nós, os atuais servidores, após adquirir a estabilidade, só perderá o cargo nas hipóteses previstas no artigo 41, parágrafo 1, incisos 1 e 3, e no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição. Então vocês podem ver que no artigo 41, no parágrafo 1, e aí no seu inciso 3, eles vão fazer aí, se for aprovada, vai ter uma alteração muito sutil, né, que eles vão tirar apenas aí a palavra procedimento de avaliação. Então isso é uma coisa que já existe na Constituição e o governo promete aí regulamentar essa questão. E para regulamentar tem que ser em forma de lei, né, ou lei complementar, como a gente já viu aí. Vamos falar um pouquinho aí agora da pergunta número 3. Essa aí é legal. Gostaria de saber como poderemos nos organizar para essa que é uma luta, pois, como sempre, o nosso sindicato não toma qualquer iniciativa. Então, pessoal, eu gostaria de, na verdade, fazer uma provocação aí às pessoas que pensam dessa forma, né? A grande pergunta é: o que você está fazendo para fortalecer o seu sindicato? Né? Você é sindicalizado? Você contribui de alguma forma? Você é participativo? Porque não adianta você cobrar iniciativa do sindicato se nem ao menos você é sindicalizado. Se você não se importa com o seu sindicato, por que esperar que o seu sindicato se importe com você? Então vamos inverter essa lógica. A gente precisa se sindicalizar e cobrar sim uma postura do sindicato. Tá? Afinal, o sindicato pertence aos servidores. E aí, de uma maneira geral, eu gostaria de lembrar a vocês o que diz aí a nossa Constituição a respeito do sindicato. E aí vale para todos os sindicatos, inclusive o nosso aqui de servidores de Mauá. Tá bom? Na Constituição, ele deixa claro que é livre a associação profissional ou sindical. Ou seja, nenhum trabalhador é obrigado a se sindicalizar. Tá? É vedada a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria profissional na mesma base territorial. Tá? Então não tem 2 sindicatos. Cada categoria, numa determinada base territorial, que tem que ser no mínimo um município, tem que haver um sindicato por categoria. Então, por exemplo, se você já tem lá o sindicato, sei lá, dos petroleiros de Mauá, não pode ter outro sindicato dos petroleiros de Mauá. Se você tem um sindicato lá dos metalúrgicos de Mauá e Santo André, então não pode ter outro sindicato dos metalúrgicos de Mauá e Santo André. E o mesmo vale para o nosso sindicato aqui. Se já tem um sindicato de servidores de Mauá, não pode ter outro sindicato de servidores de Mauá. Fica claro aí que não tem como as pessoas saírem criando sindicatos. A Constituição é muito clara quando ela determina que é apenas um sindicato. Então, esse é o sindicato que a gente tem que trabalhar, é esse sindicato que a gente tem que mobilizar. Então é esse que é o nosso sindicato. O sindicato pertence aos servidores. Então vai lá, se sindicalize, e cobre que o sindicato aí defenda os interesses dos servidores. Afinal, é para isso que o sindicato existe. Na Constituição ainda diz assim: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Tá bom? Então, basicamente, esse é o papel do sindicato, defender os interesses dos servidores. Se você acha que o sindicato não está defendendo devidamente os interesses coletivos da categoria, você tem que cobrar do sindicato. Você tem que ir lá, pedir uma reunião com a diretoria, explicar os motivos, incentivar. Acho que a gente tem que sair um pouco desse papel de cobrança, porque afinal nós somos todos servidores. Então assim, a gente tem que arregaçar as nossas mangas, contribuir para fortalecer o nosso sindicato e ser mais participativo. Não adianta você ficar só no grupo do WhatsApp reclamando do sindicato. Você tem que fazer a sua parte, você tem que ir lá e participar. Tá bom? Então em Mauá, o nosso sindicato é o Sindiserve. Tá? A sindicalização, ela desconta 2% do salário base. Então, por que é 2% e não é R$50? Porque se fosse um valor nominal, por exemplo, R$50,
seria mais pesado para quem recebe o piso do que para quem recebe o teto, né? Então, quando você estipula aí um percentual, 2%, é 2% para todo mundo. O peso é igual para todo mundo. Então, você acha que 2% não pesa no meu salário? Lógico que tem um peso, né? Desconta lá, se eu não me engano, R$48 no meu salário, 46, alguma coisa assim. Lógico que faz falta, né? Uma pizza no fim de semana. Mas a gente tem que ter consciência, né? Esse valor aí, ele serve para fomentar a luta dos trabalhadores e para financiar a estrutura sindical. Então, como eu disse antes, um sindicato forte, né, transforma a categoria, deixa a categoria mais forte, né? E a categoria que se sindicaliza, que se filia ao sindicato, ela está, na verdade, se fortalecendo. Você está dando a estrutura para o sindicato poder enfrentar de igual para igual, aí, no caso, a prefeitura, a Câmara, né? Que é o que o nosso, com quem o nosso sindicato mantém a relação. E aí vem a pergunta, né? Como organizar isso? Então, o primeiro passo para organizar a luta é você se sindicalizar, e aí você pode pedir para o sindicato, de repente, formar uma comissão contra a reforma administrativa, por exemplo. E aí você pode juntar aí alguém e vir somar nessa luta, fazer parte dessa comissão. Você pode também votar nas enquetes que aparecem aí nos sites dos jornais, no próprio site aí da Câmara dos Deputados, no site do Senado, assinar abaixo-assinados, participar das manifestações quando elas forem organizadas, enviar mensagens para os deputados, né, dizendo que você é contra a reforma administrativa. É uma maneira também de você pressionar para que essa reforma não seja aprovada. Escrever para colunas de leitores dos jornais e revistas, manifestando a sua opinião em defesa do servidor público, da estabilidade ou contra a reforma administrativa. E você também pode se manifestar nas redes sociais, usando hashtags, compartilhando o conteúdo do sindicato. Então tem várias formas aí de você participar dessa luta. Vamos agora à nossa quarta pergunta. Os novos servidores não terão a estabilidade. Esses novos servidores serão os que entrarão por esse concurso que Mauá fará após a pandemia? Então, gente, é preciso esclarecer também uma coisa. O concurso não foi cancelado, ele está suspenso em razão aí da pandemia. Eu acredito, a minha opinião particular é de que eles vão agendar a data da prova tão logo se liberem as aulas presenciais na rede estadual de ensino. Por quê? Porque o concurso, vocês viram, tem muitos inscritos, né? Mais de 40 mil. Então, assim, eles vão precisar das escolas estaduais para organizar as provas, para realizar as provas. Agora, em relação aí ao regime dos novos servidores, né, vamos voltar lá na PEC, no artigo 2º, quando ele diz assim, que é o servidor público investido em cargo efetivo, até a data de entrada em vigor do regime jurídico de que trata o artigo 39A da Constituição, é garantido o regime jurídico específico, até a data da entrada em vigor. O que isso significa? Vamos falar um pouquinho, só para vocês entenderem, vamos falar um pouquinho da tramitação da PEC. A PEC ela foi apresentada na Câmara dos Deputados. Na Câmara, ela vai passar pelas comissões de Constituição e Justiça e vai ter uma comissão especial que vai analisar o mérito. Ela passando por essas comissões, vai em votação em 2 turnos, com intervalo de 5 sessões entre uma votação e outra. Essas 5 sessões podem ser 5 dias, se tiver uma sessão por dia na Câmara dos Deputados. E para ser aprovada, ela precisa de 308 votos nas 2 votações, tá certo? Aprovado, ela vai para o Senado. Lá no Senado, o procedimento é o mesmo. Ela vai ser apresentada, vai passar pelas comissões, Constituição e Justiça, uma comissão especial. Aí ela vai ser votada em 2 turnos, com intervalo entre as 2 votações. E aí no Senado tem que ter o voto favorável de 49 senadores para ser aprovado. Tá? Então, ou seja, vamos torcer para que essa PEC não atinja esses números. Aí junta as 2 casas, junta a Câmara, junta o Senado para formar o Congresso Nacional. Aí o Congresso Nacional vai promulgar a PEC.
tá? Não, nesse caso não precisa ser sancionada pelo presidente da República por se tratar de uma emenda constitucional. A nossa quinta e última pergunta é bem parecida aí com a anterior. Atualmente sou auxiliar de desenvolvimento infantil. Se eu for aprovada no concurso público de professor, a prefeitura me convocar e a reforma já tiver sido aprovada, vou perder a minha estabilidade? Então, como a gente viu aí no decorrer do vídeo, eu fui explicando para vocês, se o concurso for feita a prova, for homologado e a prefeitura convocar você para trabalhar como professora, por exemplo, se tudo isso acontecer antes da PEC entrar em vigor, aí você garante a sua estabilidade. Então, para finalizar, gente, eu queria mais uma vez agradecer vocês aí. Tentei responder as perguntas aí de forma mais breve possível, mas algumas coisas a gente tem que explicar. Importante entender as questões que envolvem o serviço público mauaense. E eu sei que os vídeos aí têm ficado um pouco longos, mas eu tenho certeza aí que vocês entendendo como as coisas funcionam, vocês vão ter condições aí de estar brigando aí pelos seus direitos, de estar sendo conhecedor dos seus direitos, e assim vocês vão ser profissionais melhores, porque vocês vão conseguir trabalhar dentro da legalidade, tá bom? Então, para você que ficou aí, conseguiu assistir até o final aí, dá aquela curtida básica, se inscreva no canal, clica no sininho e bora compartilhar esse vídeo aí, que as pessoas precisam entender essa reforma para a gente poder lutar contra ela, tá bom, gente? Muito obrigado aí, até o próximo vídeo. Valeu!